O ser humano, por natureza, ele é preguiçoso. O ser humano, por natureza, ele não quer pegar um livro, ele não quer estudar. Tudo que o ser humano criou até hoje foi movido pela preguiça. O ser humano nunca, tipo assim, a tecnologia que o ser humano cria é para deixar a vida do homem mais fácil e não a vida do homem justa. Entendeu? Por exemplo, eles querem fazer um carro que dirige sozinho. Por quê? Porque eles não querem dirigir mais. O homem ele é preguiçoso. Tudo que ele cria é voltado para preguiça. Tudo que o homem desenvolve é para ele ter cada vez menos trabalho. Quando o homem perde o interesse no trabalho, ele perde o interesse pela vida, porque ele tem que trabalhar para viver, cara. O homem está criando um ecossistema no qual ele se torne escravo completamente da máquina. O homem, hoje você consegue, vamos supor, vamos hipoteticamente dizer aqui que você tem uma fazenda com milhões de hectares, igual tem essas fazendas no Mato Grosso, Goiás, esses lugares aí. Você conseguiria arar uma terra sem o auxílio da máquina, do caminhão? Ah, mas o homem dirige. Não, eu quero saber se você teria paciência para pegar um carro de boi e sair andando com um boi puxando aquele negócio de arar terra. Não ia ter paciência, não ia conseguir, entendeu? Então, tipo assim, o homem, na sua infinitude da grandeza, o que ele quer? Ele quer mais dinheiro, menos trabalho. Por conta dele não ter trabalho, ele não tem que estudar sobre. Você tá entendendo? A máquina faz tudo. Aí o que acontece? Vamos supor, se você tem uma máquina que cuida do solo, que planta, que isso e aquilo, precisa você estudar sobre o solo? Não. Basta você comprar uma máquina que ela vai revirar, ele vai revirar o solo, vai semear, vai fazer tudo e você vai ficar ali só olhando, esperando chover. Se bem que agora com o sistema de irrigação, nem esperar chover se precisa. Basta você ter um sistema de irrigação autônomo aí que você faz a sua plantação crescer. Até fora de época. Então assim, a preguiça do ser humano em querer estudar, aprender cultura, filosofia, matemática, aprender a língua, né, o seu próprio idioma, desenvolver o próprio idioma, ter postura, aprender sobre postura, sobre os fundamentos básicos da sociedade, regras de educação, etiqueta. Aí o que ele faz? Ah, não quero mexer com isso tudo não, isso aí é coisa de riquinho que não tem o que fazer. Eu quero ouvir funk, eu quero ser um adorador de vagabundo, eu quero ir para a igreja, porque é a igreja que vai resolver o meu problema. Na verdade não é. Só quem pode resolver o seu problema não é a igreja nem Deus, é você. Entendeu? Somos nós. A igreja, ela vende uma ideia de que você orar, Deus vai resolver o seu problema. Não resolve. Não resolve. A única pessoa que pode resolver o seu problema é você. Entendeu? Olha o meu caso. Eu tenho testemunho na minha vida de sobra. Eu nasci numa família de classe média. Meu avô saiu de casa. A minha avó deixava de comer para eu comer. Para eu ter o que comer. Minha avó morreu de depressão. Fumando 4 maços de cigarro por dia. Por dia. Eu morei com a minha mãe. A minha mãe me expulsou de casa por conta que o meu padrasto não me aceitava. Para eu não morar na rua, eu tive que casar com uma mulher que eu só tinha atração sexual. Eu construí uma casa, perdi. Ficou lá no terreno do meu sogro. Acabou. Ficou para ela.
Morei na casa de um cara que era homossexual. O cara tentava ter relação comigo toda noite. Entendeu? Então assim, eu saí de lá. Fui morar na casa da minha mãe. Fui expulso de novo. Porque eu não conseguia emprego, não conseguia trabalhar e o meu padrasto me cobrava aluguel. Eu não consegui pagar o aluguel, ele me expulsou de casa. Sendo que a casa, né, necessariamente por lei, também é da minha mãe. Ou seja, a minha mãe não interviu na tomada de decisão do meu padrasto de me tirar da casa dele. Você tá entendendo? Então, eu fui morar com meu pai. Meu pai me mantinha em cárcere privado. Mesmo eu sendo velho já, com os meus 20 e poucos anos nas costas, eu tive que fugir da casa do meu pai enquanto eu fazia curso de segurança do trabalho. Porque eu conheci uma mulher, ela alugou uma casa para mim e arrumou um emprego, e ela arrumou a casa e arrumou um emprego. Enquanto eu trabalhava, eu pagava o aluguel, pagava as coisas, água, luz, telefone, fazia a compra, entendeu? Eu fugi da casa do meu pai, ou seja, por conta disso eu não consegui continuar meu curso de segurança do trabalho. Hoje era para me ter um curso técnico e não tenho. Então assim, ô Juscelio, eu vou falar uma coisa pra você. Tudo que eu falo aqui de Red Pill, de Black Pill, que vocês ficam assim, pô, o cara só falou verdade, é a vida que eu levei, pô. Entendeu? É a vida que eu levei. Eu vi um monte de colega meu entrar pro mundo do crime porque escutava funk o dia inteiro, achava aquilo bonito, aquela, na época do funk, ostentação, aquela maravilha do homem com a piranha, com a mulher bonita, sarrando na Glock. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, tipo assim, por preguiça, o homem tem preguiça de se... Por quê? Você fazer um processo em si de culturalização, você se culturizar, como é que é? Você mexer com cultura, se culturizar, você aprender, se tornar uma pessoa erudita, buscar entender o que é a música clássica, você procurar ver o que é uma diminuta, o que é uma clave de sol, você procurar ver, entender o que é uma escala harmônica, estudar música para você compreender o que Chopin, o que Beethoven, o que Bach, o que Richard Wagner queria quando executou aquelas melodias lá. Isso dá trabalho, leva tempo, é uma aperfeiçoação da pessoa. O homem, ele nasce ignorante e hoje em dia ele morre mais ignorante do que ele nasceu. Você vai na igreja, o pastor prega lá, lê a palavra e depois a pregação dele é com base no que ele interpretou da Bíblia e não o que a Bíblia está dizendo em si. O problema de quando eu falo da Bíblia, a minha raiva com o povo evangélico, a minha raiva com esse povo cristão, é justamente porque a Bíblia está escrito de uma maneira, mas cada um fala da maneira que ele entende, porque é a maneira que vende. Se um pastor numa igreja famosa dessas aí começar a pregar a verdade, a igreja dele se esvazia. O crente hoje procura Deus porque ele quer ter bem material, ele quer ter casa, carro e apartamento. Então o que ele vai? Ele procura uma igreja que prega prosperidade, porque qualquer um vai ler a Bíblia, qualquer um vai ter como é que eu se diz assim, um entendimento diferente da Bíblia. Mas sabe por que isso? Porque ele interpreta aquilo que ele acha que ele deve saber e não aquilo que ele tem que saber. Então ele negligencia a história toda, lê só versículo e acha que sabe interpretar a Bíblia. A Bíblia nada mais é que um livro histórico. Ali está narrando fatos que aconteceram e pseudo-fatos que aconteceram. Não tem como você comprovar hoje que Jesus existia. Você tem livros que contam histórias de um homem que fazia as coisas que fazia. Mas se você rodar o mundo hoje, o mundo hoje e o mundo antigo, você vai ver que também existiam pessoas que pregavam